Deadpool e Wolverine pode ter acabado de revelar uma grande morte que vai acontecer em Vingadores Doomsday. Pois é, galera, parece que a cena na qual a gente acaba vendo o Thor chorando é um futuro do universo 616 e veremos isso acontecendo nos próximos filmes dos Vingadores. E por falar em Vingadores, quem é que pode liderar a equipe dos heróis mais poderosos da Terra contra a ameaça do Doutor Destino? Ó, pessoal, já foi revelado o nome desses heróis que serão destaque nessas próximas produções e a gente vai ver tudo isso agora, nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto para mais um vídeo. Após as perdas que o universo cinematográfico da Marvel teve com os seus maiores heróis, como o Capitão América de Chris Evans, a Viúva Negra de Scarlett Johansson e o Homem de Ferro de Robert Downey Jr., agora novos heróis precisam surgir e herdar a liderança do grupo. Só que aí que tá, né, galera? Quando a gente olha pra rapaziada que tá presente dentro do CM, dos heróis e heroínas, pô, bate até uma tristeza, né? Poxa, a gente não tem mais aqueles rostos marcantes que a gente viu sendo construídos e se tornando personagens incríveis durante os 10 anos de Marvel Studios. No lugar disso, a gente tem heróis bem rasos e que, se morrerem ou não, a gente de verdade não vai dar a mínima. O máximo que talvez a gente fale é tipo, ó, já foi tarde. E se por acaso alguns desses heróis fossem se sacrificar para um bem maior, eu dificilmente acho que a gente teria muita gente se importando com eles. Mas ó, eu não tô generalizando não, afinal, a gente tem sim algumas exceções. Eu vou citar, por exemplo, o Thor, o Doutor Estranho e até mesmo o Homem-Aranha do Tom Holland. Esses são sim personagens que têm uma grande quantidade de fãs e que, se por acaso algo ruim acontecer com eles, o público vai sim sentir a perda. Mas agora a gente tá tendo uma ameaça muito grande vindo aí, e que não vai ser uma ameaça que só vai atingir o universo 616, mas sim todo o multiverso Marvel. O tão aguardado filme Vingadores 5, que agora recebeu oficialmente o nome de Vingadores Doomsday, representa uma nova fase no universo cinematográfico da Marvel. Após os eventos marcantes de Vingadores Ultimato, aonde grandes heróis como o Homem de Ferro, o Capitão América, Steve Rogers e a Viúva Negra se sacrificaram em nome da humanidade, a equipe dos Vingadores enfrentará um dos maiores desafios até agora, o Doutor Destino, que será o vilão central dessa trama épica. Esse filme ele vai chegar em abril de 2026 e vai trazer uma mudança pesada na liderança da equipe dos heróis mais poderosos da Terra. Agora, com a ausência dos líderes principais da equipe, a Marvel Studios ela precisou reestruturar a liderança dos Vingadores. Mas pelo visto, eles não querem fazer isso daquela forma tradicional, mas sim usar os heróis de todo o multiverso e com eles formar pequenos grupos, e cada um desses grupos vai ter o seu líder. De acordo com o jornalista Alex Perez, vai existir 4 heróis como figuras centrais na batalha contra o Doutor Destino, e esses heróis vão assumir uma posição de liderança. E esses 4 heróis com destaque em Vingadores 5 serão o Doutor Estranho, o Homem-Aranha, o Capitão América Sam Wilson e o Senhor Fantástico. E beleza, gente, esses são sim heróis que se encaixam naquilo que eu falei. Heróis que a galera se importa bastante e que, se por acaso algo acontecer com eles, isso daí vai ser algo que vai pesar, vai ter algo sentimental rolando. Porém, ainda falta alguma coisa, falta um tchan. E eu falo isso especialmente com o Capitão América e até mesmo o Senhor Fantástico. No caso do Senhor Fantástico, a gente ainda não sabe como é que ele vai ser desenvolvido. O que vai acontecer no filme do quarteto? Será que ele vai ser desenvolvido de uma forma tão da hora, tão boa, que a gente vai se importar com esse personagem? A gente não vai querer que algo de ruim aconteça com ele? Isso ainda não dá pra saber. No caso do Capitão América do Sam Wilson, também não é tão diferente. Ele já foi sim explorado, ele já foi sim muito bem adaptado, já teve suas produções, mas eu acredito que só agora em Capitão América Brave New World que a gente vai ter um aprofundamento muito maior no personagem. A gente já viu todo o ciclo dele lá em Falcão e Soldado Invernal, na qual ele tava lá aceitando o manto de Capitão América, mas agora a gente vai ver ele em um filme solo, e eu acredito que só após esse filme a gente vai conseguir bater o martelo e falar, ó, esse personagem aqui, esse aqui eu me importo. É claro que talvez para grande parte do público não seja algo semelhante com o Steve Rogers, até porque essa não é nem a proposta do Sam Wilson. Já foi dito várias e várias vezes, o Sam Wilson não é o Steve Rogers, então a proposta é completamente diferente. Mas agora, pegando essa notícia e analisando, bom, beleza, a gente vai ter grupos de heróis e esses personagens que eu falei vão ser líderes desse grupo. Mas eu acredito que cada um desses grupos tem que ter outras pessoas, né, obviamente. E é aí que eu colocaria, gente, os heróis multiversais. A Marvel Studios, ela tem que se aproveitar disso. É uma forma de fazer com que a galera fique mais próxima dos personagens. E aí que entra Homem-Aranha de Tobey Maguire,
Andrew Garfield, o Wolverine do Hugh Jackman e também o Deadpool. Esses são sim personagens que, se por acaso algo de ruim viesse a acontecer com eles, todo mundo do cinema ia se impactar e ia se impactar demais. Quer uma prova disso? Lembra lá do Homem-Aranha do Tobey Maguire em No Way Home, quando ele acaba levando uma facada do Duende Verde? Todo mundo imaginava que o Homem-Aranha ele ia morrer naquele momento, só que isso acabou não acontecendo, mas o tanto de gente que ficou extremamente assustado, começou a chorar naquele momento, foi muito grande. E é exatamente isso que a Marvel vai querer repetir em futuras produções, esse sentimento com os personagens que estão aparecendo na tela. E pelo visto, galera, a Marvel já até mostrou pra gente um sacrifício que vai rolar nesses próximos filmes dos Vingadores. No momento em que o Deadpool é levado para a AVT e conhece o personagem Paradox, a gente vê várias pequenas telas mostrando o presente, o passado e o futuro do universo cinematográfico da Marvel, o universo 616. Todos aqueles acontecimentos que aparecem naquela tela são do universo 616. Afinal, o Paradox estava querendo contratar, trazer o Deadpool para esse universo. Essa era a proposta da AVT pro Deadpool. Só que existe um momento durante essas cenas, no futuro do universo 616, que o Deadpool aparece todo sangrando à beira da morte e o Thor tava chorando pela morte dele. O Paradox olha pro Deadpool e responde que aquilo dali era algo que vai acontecer muito no futuro e que não era o momento certo dele ver aquilo. Mas peraí, será que isso significa então que a gente vai ter a morte do Deadpool acontecendo em algum momento? Talvez em Vingadores Doomsday, Guerras Secretas? Bom, gente, aparentemente sim, o Deadpool tá nitidamente morrendo nessa cena. E isso acaba levantando aquela pergunta na nossa cabeça: o que seria tão forte pra matar o Deadpool? Afinal, a gente já viu vários outros momentos na qual esse personagem é levado ao extremo, é cortado cabeça, braço, perna, ele é todo dilacerado e mesmo assim ele continua vivo. O único momento na qual a gente vê o Deadpool literalmente à beira da morte é em seu segundo filme, quando aquele dispositivo de neutralizar o gene mutante é colocado em seu pescoço e aí nesse momento ele é quase levado à morte. Essa é uma tecnologia extremamente avançada que inibe os poderes dos mutantes e fazem com que eles fiquem pessoas normais. O que poderia fazer com que no universo 616 existisse esse tipo de tecnologia? Bom, caso você não saiba, o Doutor Destino, além dos conhecimentos de magia que ele tem, ele também é um gênio da tecnologia. Ele pode muito bem criar um dispositivo na qual o gene mutante é totalmente neutralizado nos X-Men, fazendo com que assim personagens como o Deadpool e até o Wolverine fiquem frágeis, fiquem sendo possível matar eles. A junção dos poderes tecnológicos e da magia do Doutor Destino poderia fazer esse cenário acontecer. E o Deadpool em uma luta épica, ou talvez até mesmo em um sacrifício para deter a ameaça do Doutor Destino, poderia fazer com que isso viesse a acontecer, a morte dele se aproximasse. Ai, Eric, mas será que isso daí realmente não é um outro universo? Não, gente, não é um outro universo e eu vou provar isso pra vocês. Essa cena é sim uma réplica daquela cena na qual a gente vê em Thor Mundo Sombrio, na qual a gente acaba vendo, a morte do Loki vindo a acontecer. Mas quem tem os olhos um pouquinho mais atentos consegue perceber que o Thor, ele tá diferente nessa cena. Ok, ele tá vestindo a mesma roupa de Thor, o Mundo Sombrio, mas ele tá possuindo algumas características que naquela época ele não possuía, como por exemplo o corte em seu olho. Lembra do corte que ele acabou sofrendo em seu olho causado pela Hela lá em Thor Ragnarok? Esse corte está presente nessa cena em Deadpool 3. E é só a gente olhar também o contexto daquela cena. O Paradox queria introduzir o Deadpool dentro do universo 616. Ou seja, todas aquelas cenas que estavam naquela tela eram do presente, do passado e do futuro do MCU. Deadpool e Wolverine já provou pra gente que o Deadpool é um personagem que tá disposto a dar sua vida para salvar todo o multiverso. Quando a Cassandra Nova pegou aquela máquina para destruir todas as linhas do tempo e fazer o vazio a única linha do tempo existente, o Deadpool não pensou duas vezes em se sacrificar para salvar todo o multiverso, e ele fez isso. Então imaginar que algo parecido com isso venha acontecer em Avengers Doomsday ou até mesmo Guerras Secretas não é algo impossível, gente. O Doutor Destino é uma grande ameaça que vai causar um caos no multiverso. Cada um desse grupo de Vingadores que vai ser formado, na qual cada um vai ter seu líder, vai ter também outras pessoas que não são os líderes. E cada um desses novos Vingadores estarão dispostos a dar sua vida para salvar todo o multiverso. E o Deadpool já provou que ele faria isso. E anota o que eu tô falando, eu tenho quase que certeza que em Vingadores Guerras Secretas ou Avengers Doomsday a gente vai ter uma pequena homenagem a essa cena. Talvez o Deadpool nem esteja morrendo de fato, até porque ele tem toda essa pegada brincadeira
brincalhão e tudo mais, então talvez eles não estejam morrendo, mas pelo menos essa cena vai ser referenciada em Vingadores Guerras Secretas ou Avengers Doomsday. E eu acredito que um outro spoiler, além desses possíveis sacrifícios que podem vir rolar em Guerras Secretas ou Doomsday, um outro spoiler poderia ser essa parceria que o Thor vai ter com o Deadpool. Pô, a gente já viu um Deadpool e Wolverine, né, rolando, né, essa parceria entre essa dupla. Será que dentro desse filme dos Vingadores a gente vai ter um Deadpool e Homem-Aranha, um Deadpool e Thor, eles interagindo, conversando entre si? Pô, a gente já viu o quão engraçado o Thor é, ou como será que dá pra ser somado colocando o Deadpool dentro dessa zoeira? Eu acho que essa dupla pode ser um alívio cômico bem interessante pro filme, e tomara que os irmãos Justos consigam dosar tudo muito bem. Bom, galera, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Você acredita que essa cena é um futuro real do universo 616? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!